Existem alguns fatores na nossa vida que a gente precisa parar para pensar. Hoje de manhã eu estava, depois daquela mensagem de ontem sobre o comodismo, comodidade, isso vai avançando um pouco mais e a gente vai chegar até uma... O que provoca, né? O que é, às vezes, a gente não conseguir alcançar os objetivos que Deus estabeleceu para nossas vidas. E o detalhe é que, até mesmo na vida secular, muitos de nós não alcançamos objetivos porque é como a gente tem aprendido, a preguiça, a comodidade, não deixa a gente avançar. Então você não conquista as áreas que estão diante dos seus olhos, os espaços que estão diante, porque você não sai do lugar. É 1-0. E quando a pessoa é 1-0, ela para sair do lugar, ela tem que entender que vai precisar de ajuda, não é? Quando você não tem objetivo, quando você não tem visão, você precisa de ajuda. E é sempre bom ter a ajuda de alguém que vai acrescentar alguma coisa àquele zero que nós somos. Inúteis, sem produzir nada. Pelo menos isso, né? A gente precisa de ajuda para adquirir visão, a gente precisa de ajuda para ter uma direção. Infelizmente, tem gente que diz que eu não preciso de ninguém. É mentiroso, precisa sim. Até para morrer você precisa. Né? Ah, não preciso não, morreu, acabou. Acabou nada, minha filha. Fica dando trabalho para os outros, meu filho. Vai ter que comprar caixão. Vai dar banho no corpo. Né? Vai dar banho no corpo, limpar. Na hora do velório lá não ficar fedendo muito, vai ter que botar aquele negócio lá, formol lá. Entupir o nariz de algodão, a boca também. Porque senão vai começar a deteriorar e vai cheirar mal. Então precisa sim. Até depois de morto precisa. E aí ainda vai ainda mais ainda, porque tem um velório, né? Depois ainda vai ter que usar o carro funerário ou as pessoas para botar o caixão em cima da mesa funerária até velar, para depois enterrar. Ainda vai ter que precisar de pessoas que ainda vão te acompanhar o enterro. Caramba, como é que você não precisa de ninguém? Tá maluco pensar isso, tá doido, não evoluiu. É um zero. Zero sem nada é nada. Por isso que a Bíblia diz que da riqueza ilícita fazeis amigos, né? Para que ela não vos falte. Então, depois eu vou explicar bem isso aí, porque não é que você vai roubar, ficar corrupto, não. Não tem nada a ver, não. Mas não preciso de ninguém. Como é que eu não preciso? Preciso de alguém para dar continuidade ao meu ciclo de vida. Né? Seja natural, seja espiritual. Então, chegou lá, da hora, o coveiro vai pegar o caixão, ainda vai amarrar na corda. Mas que trabalho você vai dar pros outros depois de morto, hein? Caramba, que trabalho eu ainda vou dar pros outros depois. Como é que eu não preciso de ninguém? Né? É o ministério do eu sozinho. Nunca vai crescer, nunca vai andar. E aí ainda vai lá, caiu lá no buraco. Ainda precisa dos carpideiros lá para chorar. Ainda vai deixar as pessoas de luto. Olha, pra você ver. Não precisa de ninguém. Caramba, meu. Precisa sim. Ainda vai dar trabalho para as pessoas. Tem gente que vai ficar uma semana sem trabalhar. Tem gente que vai ficar chorando por você. E o pior, se você não valia nada, ainda assim, tem gente que não vai chorar por você. Rapaz, não é mole não, hein? Ainda depois, os coveiros, né?
Pior que ainda tem que dar uma propina no coveiro pra jogar uma terra bonitinha lá em cima, lá. Botar cimento lá pra tapar, porque senão ainda vai dar trabalho, porque vai ficar cheirando mal. E aí vem aquela outra fase, a fase das minhoquinhas. São milhões que estão aqui, estão vivas aqui. Ela não vem depois, ela não vem do nada. Elas já estão aqui, que são os micróbios e tudo. Por agora, não come a gente viva. Lembra de Herodes lá? Foi comido de bicho ainda em vida, porque não deu glória a Deus? Então, elas estão aqui, tá aí. Como é que você não precisa? E vivo ainda precisa, né? Dos anticorpos aí, pra tu não ficar doente. Né? Precisa mesmo. Se precisa dos órgãos funcionar bem, precisa. Quem disser que não precisa de ninguém é mentiroso, é maluco, né? Tá doido. E o pior é que depois as minhocas ainda vão ter o trabalho de te engolir. Né? Dessa maneira, né? Não vou ter o trabalho de te engolir ainda. Todinho. Não vai sobrar nada. Não, pior que ainda fica o cabelo e os dentes, os ossos ainda ficam. Mas a carne mesmo, né? Se tu ainda for um servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, né? Vai ter minhoca convertida. Vai falar em língua o caramba lá na hora lá. Aleluia! Estamos comendo aqui. Meu. Então, mas para você ver como é que precisa, como é que a gente não precisa, querido. O orgulho, a vaidade é tão terrível no coração do ser humano, né? Que ele acha que deve andar sozinho. Então fica um zero. Aqui, querido, a nossa vida é uma vida de acréscimo. Deus nos fez como ponto de partida para mais alguma coisa, para multiplicar. Tá lá no Jardim do Éden, lá quando Deus fez o homem, determinou já no seu DNA, né? Já programou o homem para crescer e multiplicar. Isso tanto na vida espiritual como física, porque ali no Jardim do Éden, Adão ainda era um homem espiritual. Então, quando ele recebeu essa palavra, ele recebeu essa palavra no espírito e na alma. Crescei-vos e multiplicai-vos. Quer dizer, espírito, alma e corpo, crescendo e se multiplicando. Essa foi a promessa do Jardim do Éden. Então, o meu DNA, o teu DNA tá nisso aí. Nós viemos com essa. Mas você sabe, nós sabemos que a tentação lá no Éden, né? O fato de Eva ter dado ouvido a Satanás, ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, trouxe uma mutação genética. É interessante isso, eu estava estudando sobre o DNA, então nós temos 64 aminoácidos. Você sabia que só 20 funcionam? Olha só. Quer dizer, desses 20 é onde nós temos essa capacidade de alguma coisa ainda, que é, claro, restaurada em Cristo Jesus. Mas tem os cromossomos, tem tudo mais. E o DNA, ele geneticamente, ele completo, tem toda uma programação de vida, crescimento, cor, tudo isso aí que eu não vou entrar nesse detalhe biológico aí. Quem está ouvindo essa mensagem aí sabe o que eu estou falando e dá uma estudadazinha por aí. Meu negócio Mas eu estou falando isso apenas como referencial. Então, queridos, a gente foi programado para se multiplicar. Crescei-vos e multiplicai em todas as áreas. O pecado é que veio e trouxe essa mutação genética, essa mudança que o pecado causou, trouxe um caos no nosso DNA, né? Árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente estava programado para uma coisa, mas Satanás veio e inseriu um vírus, né, em Eva, suas ideias, o programa pirata, né, que é um hacker. Satanás é um hacker, né? Todo hacker é mentalidade satânica, quer entrar naquilo que não é seu, é dos outros, né? Então tem gente que hackeia ministério, hackeia tudo, entra, programa, né? Vai lá, vai fazer um programazinho aqui e vou meter lá e vou tomar essas ovelhas para mim, né? Vou contaminar a parada, porque aí depois eu tomo tudo. Essa é a mentalidade de Satanás, é o hacker. Mas a gente tem um antivírus poderosíssimo, que é Jesus, que veio
justamente para trazer uma restauração genética no espírito, na alma e no corpo. Por isso nós nascemos de novo em espírito, porque com a entrada desse vírus maligno chamado Satanás, é claro, contaminou todo o programa de vida que nós tínhamos para adorar, servir a Deus, como diz em Efésios no capítulo 1, que nós fomos feitos para a glória de Deus, para louvor da glória de Deus. Fomos escolhidos para isso, mas devido a essa ação maligna, causou tudo isso aí, essa mutação que nos transformou em pessoas afastadas de Deus. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas em Jesus, tudo isso vai ser restaurado. E Jesus disse, separado de mim nada podeis fazer. Então se você está em Cristo, você pode fazer alguma coisa. Porque Jesus disse, separado de mim nada podeis fazer. Então se sem Cristo você é um zero, com Cristo acrescentou mais um. Aí começou um processo de multiplicação, né? Você já não é mais zero. Você já tem Cristo, né? Tudo começa a ser restaurado, aperfeiçoado em Cristo Jesus. Então você serve já para produzir alguma coisa. Aí vem os dons, né? A chamada, vem os dons, vem as capacitações do Espírito Santo. Então você já passou a servir para algo, não é para ficar parado, acomodado, sendo pedra de tropeço, né? Tem que produzir. Nós fomos chamados para isso, para crescer e se multiplicar. Então, quando você é um homem de Deus, é um pastor, é um obreiro, é um evangelista, você recebeu a chamada, tem o dom, e Deus, através dessa restauração genética, espiritual, emocional, né, que Ele causou em você pelo novo nascimento, você vai ter uma nova visão, vai ter a visão do reino, né? Porque quando houve essa mutação genética, ficou cego. Você vê que logo Adão e Eva ficaram cegos para o mundo espiritual, então cegaram, né? Houve uma mutação, já não enxergavam mais, houve uma transformação nos sentidos, os sentidos ficaram embotados, né? Como uma nuvem que impede agora de você ver o reino de Deus. Mas em Jesus nasceu de novo, né? Entrou o remédio, Jesus Cristo, pelo poder do seu sangue, você agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, então você não é mais um inútil. Então você não tem que se lamentar da vida velha que você tinha. Ai, meu pai me fez isso, ai, minha mãe fez isso, eu preciso de cura interior, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Pelo amor de Deus. Né? Você tem que tomar posse da bênção, você tem que tomar posse da tua vitória em Cristo Jesus, porque você agora não é mais um zero, zero mais um, Cristo. Então você agora está em Cristo. Aí começa o processo, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, nós somos matematicamente feitos para multiplicar, querido, né? Você tem que ter essa capacidade. Agora, se você tem um chamado, na área em que você vai atuar, é claro que vai haver multiplicação, senão o lugar não é teu, aí Deus não vai acrescentar nada aí. Veja bem isso. Então a gente tem que entender isso, querido, que nós fomos chamados para crescer, para se multiplicar, para ir adiante, né? Para ser bênção na vida das pessoas, para curar, para libertar os cativos e oprimidos, né? Fomos chamados para isso, para louvor da glória do Pai. Jesus já foi restaurado lá no DNA, meu filho. Jesus entrou, agora as coisas velhas vão passar, olha lá, ó. Acabou o negócio de ficar chorando pelo passado. Ai, meu marido me fez isso, meu pai fez isso, minha mãe fez isso. Para de graça, né? Vai conhecer a obra que Jesus fez lá na cruz, o poder do Espírito Santo lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, diz que nós temos um tesouro no vaso de barro. Então agora você tem um tesouro aí dentro de você, é o poder restaurador do Espírito Santo que vai abrir os teus olhos para você ter uma visão correta de Deus e do reino de Deus, e aí você vai avançar, vai crescer e vai se multiplicar em outras pessoas que vão ser abençoadas pelos dons do Espírito Santo que está na tua vida,
Por isso que eu falei ontem, meu irmão, se você tá num lugar onde a liderança não tem visão, não tem essa genética transformada para ter uma visão de crescimento, sai fora daí, porque simplesmente você vai morrer aí se ninguém te levar para frente, porque Deus quer que você se multiplique em bênção na vida das pessoas. É ficar parado aí olhando, meu irmão, mete o pé. Que é isso, pastor? Não, é verdade mesmo. Porque tem líder aí que não tem visão, filho. Tem líder aí que tá parado, não tem nada a ver. Tem nada a ver com o teu chamado. Se eu fosse pela cabeça dos outros, meu filho. Não é rebelião, não. Você tá procurando agir para Deus e para o reino de Deus. Não é ficar na mão de faraós que, só quer isso aqui, Aí fica ali, fica em rodeio ali. Não sai daqui, não. Meu filho, não é mole não. Que isso, pastor César? Pura verdade. Você tá há 10 anos numa igreja, não cresce, não avança, alguma coisa está errada com essa célula aí, desse líder aí, deve estar morto. Nem chamado às vezes tem. Na maioria das vezes não tem chamado, porque quando Deus chama, Deus garante e aquela pessoa vai multiplicar aquilo que Deus deu na mão dela. Agora não tem multiplicação, 10 anos, meu filho. Olha, o sapato deve estar bem apertado, dando calo no pé, né? E essa água aí não muda, né? Essa água aí não mata, mas não tem, né? Tu entra na igreja morto e sai 2 vezes morto, não tem nada. É um caso a pensar. Nós estamos vivendo dias que a gente tem que entender que a gente não pode ser como virgem louca. Ou se multiplica e vai à frente, ou então você morre. Abre teu olho, meu irmão. Abre teu olho, porque eu sei o que eu tô falando pra você, hein? Tô te incitando a nenhuma rebelião, não, nada disso. Tô te dando uma visão correta da obra que Jesus fez na tua vida. E você precisa multiplicar na vida das pessoas em bênção, multiplicar os dons espirituais, curar, libertar, né, visitar, abençoar. Para isso que Jesus te chamou. Não é para ficar sentado no banco da igreja, olhando pro teto. Sabe o que vai cair do teto? Nada. Só vai doer a tua cabeça, tão somente. Então, toma jeito. Olha a Deus, avança. Você foi chamado para multiplicar. O Espírito Santo já está aí dentro, já entrou no DNA, colocando todas as coisas no formato original para o qual você foi chamado e criado. Então tá na hora de ir adiante. Amém, meu querido? Deus abençoe. Tamo junto, hein?